Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. No vídeo de hoje eu vou abordar sobre o porquê o Brasil não irá se tornar uma grande potência, certo? Para isso eu irei me referir principalmente alguns dados sobre a minha área, que é a educação. E abordarei mais para o final do vídeo acerca de outras áreas, como forma complementar, certo? Então, assim, já adiantando, caso você, meu nobre ouvinte, tenha o idílio de acreditar no Brasil, de alguma forma pensar que existe a possibilidade deste país se tornar uma potência, eu digo que a priori não, tá? Já adianto isso. E resto é por falatório no qual eu vou aprofundar e embasar as minhas argumentações, as minhas teses que se baseiam nesse vídeo, certo? Então, para começar, sobre a parte da educação, e digo isso porque, como professor, eu acredito na LDB, no qual se tem como premissas, em especial, abrangência, a ideia de preparação do aluno para o mercado de trabalho. E aonde eu quero chegar com isso? Obviamente, ela também, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, abrange outros aspectos, como socialização, por exemplo, certo? Contudo, o meu enfoque é trabalhar com a perspectiva de prepará-los para o mercado de trabalho e não apenas socialmente. Tendo em vista isso, já posso começar as minhas argumentações, certo? Bom, antes de mais nada, certo? Vamos começar falando de números a níveis internacionais, certo? No ranking do PISA, que é que mede a capacidade do aluno de interpretar textos, de realizar operações aritméticas e de realizar, de conhecer, ter noções científicas básicas. O Brasil, desde o ano 2000, ele se deteriorou, não se deteriorou, na verdade, sem um termo impreciso, mas ele caiu posições, certo? Em matemática, no ano de 2000, o Brasil estava na posição 35, certo? Em 2003 ele caiu para 39, certo? Em 2006 ele foi para 50, 2009 51, 2012 55 e 2015 68, certo? E em termos de ciências, nós temos o Brasil em 2006 nós temos em 49, depois 49 de novo, 55 e 66, posição 66. E finalmente em interpretação de texto e leitura,
Nós estávamos em 36 em 2000, 36 de novo em 2003, 47 em 2006, 49 em 2019, perdão, em 2009, 52 em 2008, 2012 e 62 em 2015. Sobre esses dados, em termos de pontuação, o Brasil ele não houve uma queda drástica em comparação com o posicionamento do Brasil, certo? Não houve uma queda drástica, tá? Na verdade, a pontuação ela subiu muito pouco, mas subiu, com exceção do caso de leitura, onde ela cai. Esses dados eu vou mostrar, relacionar todos eles, as minhas fontes, né, na descrição desse vídeo, tá bom? Mas o que isso quer dizer? Certo? Quer dizer que desde o início do novo milênio, o Brasil não investiu em educação primária, educação de base, certo? E por isso, se vocês olharem atentamente, outros países de menor expressão e também da América Latina subiram, por exemplo, Argentina, Chile e Colômbia. Tem posições melhores que o Brasil, certo? E pontuações nesses rankings melhores. Claro, certo? Então, isso daí já mostra que desde o início do milênio não houve grande incremento no Brasil de melhoria no ensino, certo? E o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que, basicamente, por mais que tenham inventado um monte de bobajadas e investido em teorias de vigaristas, não vou entrar aqui em detalhes, porque senão eu vou ficar só com isso e não é meu foco, só falando de teoria e não é meu foco. Isso indica uma queda de produtividade. O crescimento econômico brasileiro que houve em meados da década de 90 e nos anos 2000, 2010, certo? Foi basicamente pelo que os economistas chamam de crescimento pela força bruta. Ou seja, basicamente as pessoas que são despejadas no mercado de trabalho, consequentemente ganham lucros, com seu salário elas ganham dinheiro e esse dinheiro entra na economia. E isso consequentemente gerou um crescimento, só que ele é pífio, certo? Ele é pífio. E o que eu quero dizer é isso? O tempo de escolaridade influencia na questão da produtividade, certo? Essa população que é considerada força bruta é mão de obra não qualificada, certo? Por isso, a gente deve ver com as devidas ressalvas essa questão do incremento, certo? Então, assim, é gente que não tem grandes salários e não ofere grandes lucros, grandes ganhos para a economia, certo? E isso é uma parte da nossa ineficiência. Outro estudo muito importante
feito pela Unicef antes de 2019, ou seja, antes da pandemia, indica que entre jovens de 11 a 17 anos que saem da escola, certo? Ele orbita em torno de mais de 35%, certo? Chegando a picos de 38%, 38,2%. E assim, comparado com os outros itens pesquisados pela Unicef, esse é um número disparado. O segundo termo, segundo item mais citado pelos alunos pesquisados, pelos jovens no caso, estavam procurando trabalho, dos 15 aos 17 anos, e o segundo seria ter problema de saúde permanente dos 11 aos 14 anos, certo? Então, assim, temos basicamente uma grande população jovem que não está estudando, não está se aprimorando, certo? Não está se qualificando para realizar um trabalho qualificado e, consequentemente, ter um padrão de rendimentos maiores, ter um padrão de vida melhor, ganhar mais dinheiro, certo? Bom, e consequentemente isso gera uma baixa produtividade que da mão de obra brasileira, que já é grande, comparado com os Estados Unidos, por exemplo. O capital humano brasileiro, ele tende a ter uma diferença de 26% de diferença em produtividade em horas trabalhadas. Ou seja, os americanos trabalham menos e produzem mais e, consequentemente, ganham mais, certo? E, bom, uma das soluções possíveis para esse abandono da escola seria a criação de uma poupança estudantil, certo? E isso foi aventado pela candidata Simone Tebet na sua campanha em 2022, à presidência.